Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para discutirmos e aprendermos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Hoje vamos discutir em duas etapas, tá? A primeira etapa hoje a gente vai discutir do capítulo 27, Pedi e Obtereis, tá? E como eu disse, a gente vai dividir em duas etapas, porque o capítulo é um pouco mais extenso, tá? Então a gente vai fazer a primeira metade hoje, tá bem? O primeiro subtítulo é as condições da prece, tá? E começa com um ensinamento de Jesus aqui, que eu diria até um pouco mais extenso aqui, tá bem? Vamos lá. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam pelo que se muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhes peçais. Esses ensinamentos estão em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Jesus continua aqui, ó. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Esse ensinamento está em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo, a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros. Como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tem. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, se propicio a mim pecador, se propicio a mim pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todos os que se humilha será exaltado. Esses ensinamentos estão em Lucas, capítulos 18, versículos 9 a 14. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui, que é o que Allan Kardec comenta sobre esses ensinamentos de Jesus, tá? Que Allan Kardec fala pra gente. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Eu estou lendo aqui, tá? Só uma interrupção aqui antes, porque ele explica exatamente o que é a prece, tá? Então, vamos lá. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Tá? Então é isso que Allan Kardec diz aqui pra gente. O próximo o título aqui, né, do capítulo, é a eficácia da prece. Tá? Ele começa também com um pequeno ensinamento de Jesus aqui. Ó. Por isso vos digo, todas as coisas que vós perdirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Ensinamentos estão em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tá? Aí o que Allan Kardec fala pra gente aqui, né? Sobre a eficácia da prece, né? Há pessoas, né, que contestam a eficácia da prece, pois entendem que por Deus conhecer as nossas necessidades é desnecessário ficarmos nos expondo a Ele através de prece, né? Já que na mente dessas pessoas que são
aí que contestam a prece, acham que Deus já sabe o que eu preciso, então eu não preciso fazer oração, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Deus nos deu entendimento, a inteligência, a vontade, né? Para que nós consigamos exercer o nosso livre-arbítrio. E a fim de que nós possamos mudar o curso das coisas, né? Sempre que elas estiverem dentro das leis que regem o universo. Porque a gente não acha que através de prece ou através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, que a gente vai mudar algo que estiver fora da lei, tá? As leis universais, aí, as leis de Deus são soberanas. Então, nada que estiver dentro da lei de Deus vai ser alterado, tá? Então, Deus pode até atender os nossos pedidos quando fazemos, né? Muitos deles são atendidos, mas desde que atenda as regras e as leis, tá? Então, jamais Deus vai atender algum pedido que vai ferir alguma lei, tá bem? E aí, o que mais que Allan Kardec fala pra gente, né? Que é ilógico concluir da máxima, né? Aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, né? Porque é assim, será dado para nós, né? Aquilo que nós merecemos, né? Assim como um pai faz com uma criança que não te dá o que é prejudicial. Então, muitas vezes uma criança, por exemplo, pode pedir algo e o pai não conceder, não entregar aquilo para a criança, porque é prejudicial. Assim Deus faz conosco, né? Ele não vai nos dar algo que vai ser prejudicial para nós ou que vai ferir alguma das leis, tá? Nesse cenário, o que acontece? O homem, né, geralmente, ele só vê o presente. Então ele reclama que tá difícil as provas que ele está passando ali, o momento está muito difícil, mas se o sofrimento que ele está passando for útil para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para a sua felicidade futura, inclusive, né, que Allan Kardec fala para gente, Deus vai deixar esse espírito sofrer, porque faz parte das lições que ele veio aprender aqui enquanto encarnado, tá? E aí, o que Deus vai conceder aí para a gente quando a gente pedir com confiança, com fé, né? Ele não vai resolver todos os problemas assim. A gente vai pedir para eles, resolva todos os meus problemas. Não, não vai ser isso. O que Deus vai nos dar é a coragem, a paciência e a resignação para passarmos por essas provas, esses problemas que a gente está naquele momento. E ainda, o que Deus vai nos conceder meios de nos livrarmos da dificuldade com a ajuda de ideias ali que serão sugeridas pelos bons espíritos, tá? Mas, de qualquer forma, nos restará o mérito da ação, tá? Então Deus não vai resolver os problemas, vão ser sugestionadas algumas opções para a gente, alguns bons pensamentos, né? Que nos ajudará a resolver e a atenuar aí os problemas que a gente está passando naquele momento, tá? E Deus dá assistência aos que se ajudam a si mesmo, tá? Deus não dá assistência a quem não tem esforço. Então, aí se usa aquela velha máxima ali que Jesus nos falou, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. E não. O que quer dizer isso, né? Que você será ajudado conforme também os seus méritos, conforme você tiver ação. Porque você tem muitos, né, que preferem ser socorridos esperando um milagre sem fazer nada. Então você precisa ter mérito também para ser ajudado. Então, através da prece que a gente fizer e através do nosso mérito, a gente vai ser ajudado. Não adianta ficarmos orando para Deus, pedindo algo e não fazermos nossa parte. Ficar esperando um milagre, a gente não vai ser atendido. E aí a gente pode duvidar aí das das obtenções aí que Deus pode passar para a gente, entendeu? Não adianta ficarmos parados e então todos precisam agir, trabalhar e ter o merecimento de receber aí as ajudas dos céus que Deus vai mandar através dos espíritos dos trabalhadores dele, tá? O próximo subtítulo aqui, né, de hoje, né, são a ação da prece, tá? Transmissão do pensamento, também. Então, primeiro é definido aqui o que é prece para Allan Kardec, né? Então, o que é prece, né? Prece é uma invocação. Por ela, né, nós nos pomos em relação mental
com o ser a que dirigimos. Tá? Ela pode ter um objeto, um pedido, um agradecimento ou um louvor. Tá? Essa é a importância de sempre quando fizermos orações, orarmos a Deus e não a outros, como outras crenças e rituais às vezes nos sugestiona, né? Então, na verdade, porque ela nos coloca em relação mental com quem a gente está fazendo a oração. Se orarmos a Deus, a gente vai estar em ligação mental com Deus e através dos bons espíritos ele consegue nos auxiliar, né? Agora, se a gente fizer orações para outros, né, que não a Deus, a gente pode ter aí ficar numa situação mais confusa ainda, porque pode ser alguns espíritos que não estão ligados ao bem, tá? E aí, mais uma vez, ele nos trouxe aqui que pode ser, o que a gente pode fazer de oração ainda, pode ser um pedido, um agradecimento ou apenas louvar a Deus, tá? Nesse cenário, né, o que acontece? A gente podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas, né? Pedir a Deus aí ajuda para outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E as preces, né, que são dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos desígnios de Deus, tá? Então esses espíritos, eles ouvem essas preces, né? E eles são encarregados na execução, claro, desde que os pedidos estejam dentro do merecimento e dentro das leis de Deus, da lei universal, tá? E pela prece, né? Quando a gente está em prece, o que acontece? A gente atrai o concurso dos bons espíritos ali, né? Que vem sustentar a gente nas boas resoluções dos problemas, nos inspirar os bons pensamentos, né? E através disso, o que acontece? A gente adquire uma força moral, né, necessária para vencer essas dificuldades, né, do dia a dia aí, e voltar ao caminho correto, né, o caminho de Deus aí, quando a gente estiver afastado dele, tá? Então, os bons espíritos vão nos dar sugestões ali de pensamento que vai nos trazer para o caminho de Deus novamente, tá? E aí, quando a gente volta aí, fica de acordo aí com os caminhos que Deus determinou, né? A gente pode desviar de muitos males, né? Que atrairia pelas nossas próprias faltas, tá? Porque o que acontece, né? A gente pode não perceber, não pensar isso, né? Porque o nosso orgulho é tão grande que a gente prefere culpar sempre um terceiro ou se achar perseguido, azarado ou qualquer outra coisa, né? Mas o homem, né? Ele é autor das maiorias das suas próprias aflições, tá? E ele poderia se poupar, né? Se autopoupar aí, sempre se agisse com sabedoria, com prudência, né? Porque muito do que a gente sofre hoje foi causado por nós mesmos em outra ocasião, ou agora mesmo, né? Então, o que a gente tem que pedir, que já vai nos livrar do mal mesmo, é que a gente continue com bons pensamentos e no caminho de Deus, tá? A gente siga aí as leis de Deus. Então, se a gente pensar que essas infrações que a gente comete às leis de Deus é o que nos deixa em situações ruins que estamos agora, né? Se a gente eliminasse isso e deixasse de cometer qualquer falha, a gente começaria a acertar nossas contas aí, né? E não criaria novos débitos. E aí a gente ficaria mais perto da evolução aí e ficaria mais perto de atingir a felicidade plena, né? Agora, Allan Kardec faz uma reflexão aqui pra gente, né? Imagine que a gente não pudesse se afastar dos males alheios ali, né? Dos males de outros espíritos, dos males que, como encarnado, como desencarnado, né? A gente vê, às vezes, algumas coisas na rua, vê assalto, vê violência, né? Mas imagine que a gente não pudesse se livrar dos outros males, mas a gente pudesse se livrar só dos nossos próprios males, tá? A gente tivesse uma conduta exemplar, né? Já seria muito, a gente já se livraria de boa parte do mal que a gente passa hoje, porque, como ele mesmo disse, o grande resgate aí de provas que a gente tem hoje aqui como encarnada, né? A gente está resgatando algumas falhas do passado, né?
E aí o que a gente tem que pedir, né, na prece, né? Se a gente pedir com muita fé, muita determinação, né, a força necessária para a gente resistir a maus pensamentos, más atitudes, né, e que vai nos livrar dos males posteriores. Então a gente vai acertando nossas contas agora e depois a gente vai deixar de ter débitos, né? E aí, ao sermos atendidos aí nessas preces, né, para resistirmos aí a maus pensamentos, más atitudes, né, os bons espíritos, eles não vão mudar em nada os desígnios de Deus, tá? Porque tem algumas coisas, como já dito anteriormente, que a gente tem que passar e tudo. E não vai suspender o curso natural das coisas, das leis naturais. Mas vai nos impedir de infringirmos as leis ao orientarem bem o nosso livre-arbítrio, tá? Como eu disse, a gente vai deixar de ter novos débitos, né? E isso é feito sem a gente perceber, de maneira oculta, para não prejudicar a nossa vontade, porque é sugestionado para a gente, mas é sempre respeitada a nossa vontade através do livre-arbítrio, tá? E a prece, ela é recomendada para todos os espíritos, tá? Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, né? É rejeitar para nós mesmos a assistência que Deus pode nos dar, tá? Então, quando a gente não faz orações, não faz prece, a gente está recusando aí a ajuda de Deus, tá? E o poder maior da prece, ela está no pensamento. E não depende do lugar que você está, das palavras que você use, e nem do momento, tá? A gente pode fazer orações, rezar, né? Em qualquer lugar, qualquer hora, a sós, em conjunto. O que vale mesmo é a vontade e a fé que a gente faz a prece, tá? E se a gente tem o merecimento de ser atendido naquilo, tá? E aí, por fim, aqui, né? O que Allan Kardec comenta pra gente, que é o final do que a gente vai comentar hoje, tá? A prece em comum tem ação mais poderosa, tá? Em conjunto, né? Porque todos quando fazem, né? Falando da prece coletiva aqui, né? Porque todos quando fazem se associam de coração num mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, né? Aí vem a máxima, né? Que Jesus disse que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas, ele lá estará, né? Então, a oração coletiva ela tem ação mais poderosa, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, que o que importaria, né, estar reunido um número enorme de pessoas se cada um agisse isoladamente por sua própria conta, né? Allan Kardec faz essa pergunta aqui pra gente, né? O que importaria, né? Se cada um está com um objetivo, cada um está pensando apenas em si, com premissas ali egoístas, né? Não adiantaria nada a gente estar fazendo prece de forma coletiva, tá? A prece coletiva ela funciona quando todos estão com o mesmo objetivo ali, tá? E aí ele até usa pra gente, né, que 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma aspiração comum podem orar como verdadeiros irmãos, né? Então, a prece desses dois ou três terá muito mais força do que a prece dos 100, tá? Então ele usa isso pra gente aqui, porque mostrando o tamanho aí da responsabilidade de quando estamos fazendo a prece em conjunto, né? Porque ela pode ser muito ineficaz, né? Se cada um apenas pensar em si, tiver pensamentos egoístas, não for para o bem comum, né? E enquanto duas ou três pessoas reunidas podem ter uma prece muito mais assertiva, muito mais força do que em 100 pessoas, né? Então, o que a gente tinha para comentar hoje era isso, tá? A gente vai ter ainda a segunda parte aqui desse capítulo, né? Fala muito de como devemos fazer as orações, como devemos orar, né? E através da prece e das orações é o jeito que a gente tem de chegar próximo a Deus e a Jesus, né? É a maneira que temos de nos conectar com Deus, né? Então, e ele vai nos responder aí, vai nos dar a orientação necessária através dos bons espíritos, tá? Então, se a gente puder nessa primeira parte aqui tirar uma lição, talvez seja essa, né? Que nós devemos orar com muita fé, né? E sempre orar para Deus, né? Não para nenhuma outra pessoa ou qualquer outro desvio aí, tá? Espero que todos tenham aproveitado, tá? Que Deus e Jesus nos ampare e proteja.
Uma boa semana. Graças a Deus.